Fala família dessa futebol, beleza? Família, eu tô aqui pra gente falar desse jogão que teve, né, pela Copa do Brasil, a final da Copa do Brasil, entre Atlético Mineiro e Flamengo. Foi um jogo que, dentro de campo, eu acho que foi um belíssimo jogo, um jogo que me encantou muito no aspecto tático, porque os dois treinadores têm muito repertório e a cada reagente que o Milito colocava, né, para tentar buscar o resultado, o Felipe Luiz ele vinha com o antídoto, né? Então foi um jogo muito interessante nesse sentido, porque a gente viu o duelo tático dos treinadores, os jogadores se dedicando bastante para tentar alcançar cada um ali, né, os jogadores do Atlético e do Flamengo. O objetivo, que era o título, o Atlético teve muito volume no início da partida e chegou a ser muito perigoso. Na entrevista coletiva do Felipe Luiz, disse que foi surpreendido pela escalação do Milito, porque ele esperava um 3-4-3 e o Milito veio num 3-5-2 e deixou a marcação do Flamengo um pouco confusa, né? Porque o Wesley não podia sair para caçar o Arana, porque tinha outros jogadores nas costas dele que ele precisava cuidar. E os zagueiros do Flamengo tiveram que ficar dentro da área, porque o Galo tava fazendo dois atacantes, com o Hulk e com o Paulinho. Então dificultou, foi perceptível essa dificuldade do Flamengo na primeira etapa, porque o time sofreu, apesar do Galo ter tido também muito volume e finalizações, né? O Galo foi mais perigoso na primeira etapa, mas as finalizações elas acabaram não tendo um grau de dificuldade muito grande pro Rossi, né? Que apesar de rebater algumas bolas ali pro meio da área, as bolas acabaram indo sempre onde ele estava posicionado. Então acabou que o Rossi conseguia chegar em todas elas. Muitas vezes rebatia sim para dentro da área, mas não tinha jogadores do Atlético com senso de posicionamento correto para aproveitar esses rebotes que eventualmente o Rossi acabava dando no primeiro tempo. O Milito dá muita amplitude pro time, né, abrindo o Arana de um lado e utilizando o Scarpa do outro lado, bastante aberto também. Isso causou algumas dificuldades também para o Flamengo. E eu acho que o grande problema para o Galo não ter causado algum tipo de dificuldade maior em relação ao placar, né? Porque o jogo foi difícil, mas em relação ao placar pro Flamengo foi a questão das finalizações mesmo que não foram tão bem executadas como tem que ser, né? Nesse nível de jogo. Né? Não adianta você só acertar o gol. Você tem que acertar onde o goleiro não vai conseguir chegar. Então, isso talvez tenha dificultado as coisas pro lado do Atlético Mineiro. Mas o Flamengo na segunda etapa, o Felipe Luiz, ele entende que o Milito vai atacá-lo mais ainda, né? Porque o Milito tira, se eu não me engano, uma batalha, tira o Otávio, coloca o Allan Kardec, tira ali o Lianco, que é um zagueiro que estava jogando como lateral direito, e coloca o Saravia, e aí a equipe ela cria mais volume ainda, né? Fica totalmente no campo defensivo do Flamengo, a equipe do Galo. E por outro lado, o Felipe Luiz, aí ele começa com os antídotos, né? Como eu tinha dito no início do vídeo. Coloca o Fabrício Bruno, faz 3 zagueiros, coloca 2 jogadores de velocidade na frente, né? Que é o Gonçalo Plata e o Bruno Henrique, e tenta explorar as costas do Galo, né? Ali, tanto que o gol sai de uma jogada dos 2 atacantes de velocidade, que é o Bruno Henrique, que acaba dando uma bela assistência ali pro Gonzalo Plata, que dá uma caneta no zagueiro do Atlético e faz um belíssimo gol tocando por cima do Everson, né? E aí o Flamengo já tá, enfim, os 9 dedos na taça, né? Pode-se dizer, porque... E ali começa, né? Após o gol do Flamengo, o fato lamentável da partida, que é o comportamento, né, de alguns torcedores do Galo, querendo invadir o campo, jogando bombas dentro do gramado, e em relação a isso eu fico com a declaração do Davi Luiz,
que pra mim ele foi muito bem na sua declaração, né? Que ele fala que realmente quando você vai abordar esse tipo de assunto, isso é um problema que abrange a nossa sociedade como um todo. E o aspecto da nossa educação, né? Enquanto sociedade. Então eu fico com isso realmente, mas eu acho que a única coisa que eu acrescentaria é que o ambiente do futebol não pode ser tão permissivo com esse tipo de vândalo, com todo respeito, porque quando você tá lá para apoiar a sua equipe. Você tem que, quando a gente fala de tornar o estádio, né, a sua casa no ambiente hostil, a gente fala daquela coisa de tornar o seu estádio, a sua casa, um caldeirão para o adversário, né? Incentivando a sua equipe e eventualmente vaiando o adversário. Mas quando parte para agressão, para algo assim, bélico, é terrível, no meu ponto de vista, e isso não pode atingir o futebol da maneira como atinge. E eu acho que as autoridades elas precisam fazer algo em relação a isso. Porque já que nós, enquanto sociedade, não conseguimos educar as pessoas, temos que puni-las, então. Porque é só com punição que você pode tentar amenizar esse tipo de situação. Mas em relação, voltando para o jogo agora um pouquinho, acho que foi um belo. O jogo foi muito melhor do que o comportamento da torcida do Galo, isso sem dúvida. Porque as duas equipes elas foram, né, para disputar uma final de Copa do Brasil e jogar futebol. E eu acho que, apesar do resultado ter sido só 1-0, foi um belíssimo jogo e o Flamengo, apesar de toda a hostilidade ali bélica da torcida do Galo, venceu na bola. E, enfim, foi mais competente nas duas partidas, tanto que é muito raro numa situação de dois jogos na final o time venceu os dois jogos, né? E foi o que o Flamengo fez muito bem. E porque tem um treinador que pra mim é formidável. O Felipe Luiz, ele é um estrategista assim do mais alto nível e um cara que também parece ser muito coerente quanto pessoa e não tem nenhuma, assim, nenhum problema de admitir as suas deficiências ainda, né? Nessa nova função que ele exerce como treinador de futebol. E também não tinha problema de admitir as suas deficiências como jogador. Então um ser humano muito consciente, o Felipe Luiz, e acho que isso agrega muito ao profissional que ele é. Enfim, é isso, família, é isso que eu tinha para falar sobre o jogo. O vídeo vai ficando por aqui. Peço para que você se inscreva no canal, deixe um like, compartilhe o vídeo e comentem aí o que vocês acharam. Eu vou deixar o Instagram aqui na tela e ele vai aparecer também na descrição do vídeo junto com o link do meu grupo de WhatsApp. Valeu!